Um bom dia, gente! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 1º de abril de 2022, sexta-feira, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 28. Um grande abraço para todo mundo que está entrando aqui no Clubhouse e aqui no Instagram. Marcelão, Pastor Roberto, Iana, Ricardo, Lu Barreto, sejam todos bem-vindos. Grande Venefrodo, já vão abrindo então as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 28. Êxodo 28. Ontem, por motivos de força maior, eu não consegui fazer. Você não está ficando maluco. Ontem eu não fiz o Êxodo capítulo 27. Espero que vocês tenham lido, espero que vocês tenham estudado aí sem a minha presença. E bora ler a Bíblia. Daqui a pouquinho, já em instantes, nós começamos então Êxodo capítulo 28. Já vão pegando as Bíblias de vocês, marca-texto, caneta, lápis, canetinha, adesivo, post-it, vai pegando sua bebida quente, vai pegando teu café, teu chá, teu leite com Toddy, enfim, e vamos ler hoje este capítulo. Antes, então, de começarmos, vamos fazer uma oração, pedir a presença do Espírito Santo e aí iniciaremos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é paz, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos abençoa infinitamente todos os dias, com bênçãos que a gente não consegue mensurar. Agradecemos por essa noite de descanso. Agradecemos pelo despertar nessa manhã, com paz, com vida e com saúde. Agradecemos agora também pela oportunidade que nós temos de abrirmos a Tua Palavra, Pai, e repartirmos o pão com todos aqui online. E ao abrirmos agora em Êxodo capítulo 28, queremos convidar o Seu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar a sabedoria, o entendimento, a inteligência que só vem de Ti, Pai, para que a gente possa entender o que nós iremos estudar aqui. Seja com todos que estão aqui ao vivo acompanhando a gente no Clubhouse e no Instagram e os também que estão acompanhando a gravação no Spotify ou no YouTube. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Mais uma vez sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. No capítulo 26 e 27, nesses últimos dois capítulos, nós vimos então as instruções de Deus para Moisés com relação à construção do tabernáculo. E 2 dias atrás, no capítulo 26, eu fiz uma observação muito interessante que me chamou a atenção. Às vezes a gente, obviamente, né, por ser uma coisa muito descritiva, por ser termos muito assim coisas específicas de medidas, alturas, especificidade de material, cor, tudo mais, às vezes a gente não lê e a gente passa por alto. Mas eu disse que se existe algo de lição para nós tirarmos de tudo isso aqui, falei primeiro que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus que cuida dos mínimos detalhes, inclusive de tipos de fios, materiais, formas. Se Ele é tão minucioso, tão detalhista com essas coisas, com tenda, imagina o nível de detalhamento e de cuidado que Ele tem conosco, com a sua vida e com a minha vida. Nível de detalhamento com construção. Você imagina com as criaturas que Ele fez do pó da terra e formou com as suas próprias mãos. E segundo, que a gente viu, o que ensina tudo isso que nós estamos lendo aqui, Deus é um Deus que quer ser adorado, porém Ele quer ser adorado da maneira que Ele escolheu para ser adorado. Isso é uma coisa muito importante. E eu gosto de frisar isso. Porque a nossa adoração não independe do que Deus quer. Eu não posso simplesmente dar o que dá na minha telha, o que aparecer na minha cabeça hoje eu vou usar como adoração. Quando nós adoramos alguma forma que nós inventamos,
Eu disse que o grande risco, na verdade nem risco, para mim é invariavelmente, é de nós estarmos adorando a nós mesmos, porque a gente fez aquilo. Tipo Caim, quando inventou a moda de querer adorar do jeito dele, ele não estava adorando a Deus, ele estava adorando a maneira dele. Então, quando Deus passa essas especificações aqui, por exemplo, da construção do tabernáculo, ele não dá margem para ninguém inventar nada. Por quê? Porque se alguém inventasse qualquer coisa e colocasse dentro do templo, a pessoa fala assim, tá vendo? Eu que coloquei ali. Esse utensílio, isso aqui que está sendo usado para adoração, fui eu que sugeri. A pessoa ia não estar adorando a Deus, a pessoa ia estar adorando as obras das próprias mãos. Então Deus exige adoração e exige adoração nos termos dele. Não vamos inventar ou tentar reinventar a roda ao adorar a Deus. E Deus dá informações suficientes na palavra para como podemos adorar Ele, de forma que devemos adorar Ele. O fato é que até ontem nós vimos as especificações do templo. Agora nós vamos ver uns detalhes para os sacerdotes. Então, abra as Bíblias de vocês, se vocês ainda não abriram, em Êxodo 28. Na minha Bíblia, verso 1, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então a família sacerdotal aqui estava definida. Era o irmão de Moisés, Arão, e os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Interessante que Moisés, quando ele escreve aqui, ele coloca os 2 grupos de irmãos, né? Nadab e Abiú, vírgula, Eleazar e Itamar. Já sabendo, quando ele escreveu isso, já o que iria acontecer com Nadab e Abiú, que vai acontecer algo tenso com eles mais pra frente. Então, já estão separados 2 grupos de irmãos dos filhos de Arão. Arão e seus 4 filhos seriam ali os sacerdotes que iriam fazer todos os serviços dentro do templo. Verso 2. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para consagração de Arão, para que me sirvam como sacerdote. Olha que interessante essa, às vezes passa despercebido, mas olha que legal que Deus fala aqui. No verso 3, diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade. A habilidade manual, a habilidade de fazer as roupas, ou a habilidade de fazer qualquer outra coisa, não vem de nós. Os dons, os nossos talentos, Deus nos confere. Deus dá as habilidades. Isso é para acabar com qualquer coisa que você pense que você faz bem, por você mesmo, por você mesma, aqui cai por terra. Isso aqui é só um detalhe aqui que coloca. Deus é que confere a habilidade. Deus é que dá a capacidade. Deus dá tudo. Tudo que há de bom em você e tudo que há de bom em mim não vem de mim, não vem de você, vem dele. Então, quando você se vangloriar alguma coisa, você fez algo legal, realizou um trabalho top, você, enfim, dê glórias a Deus primeiro, porque Deus te conferiu essa habilidade, você soube usar essa habilidade, você honrou os talentos que Deus te deu e não enterrou eles, como a gente vê na parábola que Jesus fala das pessoas enterrando os seus talentos. Então, os seus talentos, as suas habilidades, tudo de bom que há em você não vem de você, gente. Desculpa informar. Para ver se queria encher o peito ali, para se vangloriar e falar assim, eu fiz. Deus fez através de você. Verso 4. São estas as vestes que farão. E aí vai a descrição agora das vestes sacerdotais. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para o sacerdote Arão e seus filhos, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Ou seja, eles não poderiam servir como sacerdotes se eles não seguissem a risco que Deus passou aqui. De novo, um Deus de ordem e um Deus que quer ser adorado do jeito que ele pede pra gente. Porque se não adorarmos do jeito dele, é idolatria. Estaremos adorando do nosso jeito, estaremos adorando o que a gente faz. Verso 6. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho.
Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, os fiozinhos, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, olha que interessante, o que simboliza isso, né? Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Agora vem o peitoral, até agora eram as ombreiras. Peitoral, faça um peitoral de decisões. Peitoral de decisões. Vamos ler o que é isso aqui. Trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Então são 3 pedras por a cada. Então são 4 linhas e 3 pedras, dando 12 pedras preciosas no peito do sacerdote. Então vamos lá. Na segunda, verso 18, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Então seriam essas 12 pedras preciosas no peito do sacerdote, cada pedra com o nome por ordem dos filhos de Israel, simbolizando aí as 12 tribos de Israel. E tudo isso simbolizando o quê? As 12 tribos, o sacerdote estaria entrando na presença do Senhor dentro do santuário, como se fosse um representante ou um embaixador das 12 tribos, representando todo o povo, representando todo o povo de Israel. Verso 22. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras com o colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 outras extremidades do peitoral, na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximo da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete, com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Verso 30. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Urim e Tumim, eu até peguei um nome aqui, ele significa luz, Urim, e Tumim significa perfeição. Essas 2 pedras, descritas e depois nós iremos ver lá para Samuel, essas 2 pedras, o que serviam? Quando o sacerdote tinha que tomar uma decisão e precisava da decisão de Deus, Deus tomaria essa decisão, ele entraria ali no santuário e se a decisão fosse favorável ao que ele estava querendo, a pedra do Urim brilhava. Isso é muito louco. E caso fosse negativa, a pedra do Tumim escurecia. Isso nós veremos algumas vezes lá para frente, quando nós iremos ler lá em situações em 1 Samuel, 2 Samuel, nós iremos ver esse peitoral como um jeito de Deus revelar a vontade dele, através dessas 2 pedras. Por isso chamava o peitoral das decisões. É o peitoral em que Deus demonstrava o que ele queria para o povo, de um jeito sobrenatural. Ou a pedra brilhava, Urim, ou a Tumim escurecia. Muito da hora isso, né? Quem dera eu tivesse um Urim e Tumim comigo aqui, quem dera a gente tivesse, né? A gente colocando assim em algum canto, falar, Deus, e aí, devo fazer isso? Aí brilhava a pedrinha ali, sim, e o Tumim não, né? Porém, nós não temos esse privilégio que os sacerdotes tinham naquela época. Verso 31.
Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. Os sons do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. E isso é uma coisa muito louca, e a gente vai ver depois. O sacerdote, lembra, a gente vai ver depois, existia uma vez por ano o Yom Kippur, que é o dia da purificação, é o dia que o sacerdote entra no templo uma vez por ano, e ele entrava no lugar santo, o lugar ali, o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, né, onde aparecia ali a Shekinah, a presença de Deus, onde estaria a tábua dos 10 mandamentos, ali para ele fazer a purificação, como se estivesse purificando todo o arraial, todo o Israel. Esses sinos na borda da roupa, do manto do sacerdote, dava o quê? Para quem estava lá fora, que não poderia entrar, dava a entender o movimento. Enquanto você estava ouvindo o sino, o sacerdote estava ali vivo. Por quê? Porque se o sacerdote, qualquer um sacerdote, que entrasse no lugar santo, no lugar dos santos dos santos, e não estivesse consagrado, e não tivesse colocado, confessado os seus pecados, ele iria morrer fulminado instantaneamente na presença de Deus. A presença de Deus, você estar na presença de Deus exige santidade, exige você estar ali com todos os seus pecados confessados. Caso o sacerdote desse o migué e morresse, o povo ia ver que eu ia parar de ouvir o sino. Né? Aí, inclusive, uma grande curiosidade, eles iam muitas vezes com uma corda amarrada na cintura, lá para dentro, e a corda ficava lá fora. Caso o indivíduo lá dentro, o sacerdote, tivesse morresse fulminado, a galera puxava ele pela corda para não entrar, para não ficar na presença do Senhor, também para não morrer fulminado. Então arrastava o sacerdote, o corpo do sacerdote para fora do templo por uma corda, cara. Olha que tenso. Então, realmente você vê como o trabalho sacerdotal, como o serviço sacerdotal exigia solenidade, reverência, santidade. Era todo um trabalho, não era um trabalho qualquer. Você estava na presença de Deus. E a gente vai ver que algumas pessoas, como Nadab e Abiú, os primeiros filhos de Arão, esqueceram desse pequeno detalhe. E aí nós iremos ver isso mais adiante. Verso 36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. De novo, o sacerdote é aquele que carregava simbolicamente os pecados do povo para dentro do santuário, para ser confessados os pecados e ser perdoados os pecados. Sacerdote fazendo esse intermédio. Já vão pegando aí, vão pescando, né? Dicas do que significa o santuário, do que simbolizava o santuário, o sacerdote, né? Enfim, que interessante. Verso 39. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Unção e consagração. A unção é uma forma de conferir a eles essa solenidade ou essa posição, e a consagração é a separação. Quando você consagra algo, você separa aquilo para algo específico e só para aquilo. A consagração dos filhos de Arão e de Arão era para serem sacerdotes. E a partir dessa linhagem de Arão, que é a linhagem de Levi, né, da tribo de Levi, aí vem toda a linhagem dos levitas, que era todos a da família de Levita, era só essa família era reservado o serviço do santuário.
Verso 42, faça-lhes calções de linho que vão até a cintura, da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram a culpa e morram. Lembra do que eu falei? Este é um decreto perpétuo para Arão e para seus descendentes. Ou seja, descendentes de Arão, descendentes da tribo de Levi. E nós veremos que depois realmente os levitas assumem todo o serviço, o ministério de sacerdócio do povo de Israel. E assim terminamos o capítulo de hoje, capítulo 28. Amanhã nós iremos ver como que funciona essa consagração dos sacerdotes. O que os sacerdotes, Arão e os seus 4 filhos deveriam fazer para eles se consagrarem, para eles se separarem, para eles estarem prontos para serem aceitos na presença do Senhor dentro do santuário. Mas isso é um papo para amanhã. Vamos orar e vamos encerrar então o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, lhe agradecemos, Pai, pelo estudo de hoje. E é muito interessante, Pai, toda vez que eu leio isso, toda vez que a gente passa os olhos por esses detalhes, sempre me salta aos olhos como o Senhor é um Senhor de ordem, como o Senhor é um Senhor de detalhes, como o Senhor é detalhista, perfeccionista ao extremo. Tudo que o Senhor quer ser feito da melhor maneira e do jeito que o Senhor descreve, do jeito que o Senhor ordena, Pai. Que a gente possa seguir as suas ordenanças, Pai. Que a gente possa seguir seus mandamentos. Que a gente possa seguir o que o Senhor deseja para a nossa vida, sem questionar. Sabendo que o Senhor quer o melhor para a gente. O Senhor não quer algo ruim. O Senhor não quer que a gente sirva a Ti simplesmente, eu te obedeça por um ato sádico, porque o Senhor, enfim, exige. Não. A nossa obediência vem primeiramente por reconhecer que o Senhor é o nosso Criador, reconhecer que o Senhor é soberano, mas principalmente, Pai, que o Senhor é amor e que o Senhor sempre deseja somente o nosso bem o tempo todo. Ao fazer tudo isso que o Senhor estava ordenando para Moisés, para seus filhos, a sua grande vontade, Pai, além de ensinar para o povo o plano da salvação, o plano da redenção, era a sua vontade de habitar no meio do povo. Era a sua vontade de estar no meio do povo de Israel, conduzindo-os, Pai. E isso é lindo, que isso nos ensine que o Senhor quer estar conosco o tempo todo. E tudo que o Senhor faz, desde Gênesis até Apocalipse, até o Senhor retornar, é em busca desse reencontro. É fazer cair de vez essa separação entre nós e Ti, para que a gente possa Te ver face a face, sem o medo, a vergonha do pecado, sem o medo de sermos fulminados na Sua presença. Que nós possamos entender isso e saber que isso está muito próximo, Pai. O Senhor está muito perto de voltar. E, por favor, volte logo. Nós não aguentamos mais esse sofrimento, a gente não aguenta mais tanta dor, luto, choro, doença, tragédias, Pai. Por favor, volte logo. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia, ao vivo e a gravação. Que o Senhor encha de esperança o coração deles também, que o Senhor está muito próximo da sua volta. E que o Senhor, Pai, coloque no coração de cada um também o desejo de Te adorar do jeito que o Senhor pede para nós Te adorarmos. A Bíblia inteira está descrevendo as maneiras como, o que devemos guardar, o que devemos obedecer, o que não devemos fazer, o que devemos fazer. Por favor, Pai, coloque esse desejo no nosso coração, que esse desejo não vem de nós, vem de Ti, vem do Teu Santo Espírito. Coloque isso em nós para que a gente possa Te adorar da melhor maneira possível. Quero que o Senhor seja com os também, Pai, não se esqueça dos menos favorecidos, com os refugiados de guerra, seja com aquela guerra na Ucrânia, com os que estão passando fome, sede, estão tendo que fugir dos seus lares, perdendo família, perdendo tudo, Pai. Seja com eles, seja com os que não têm onde dormir, não têm o que comer, não têm o que beber, seja com todos esses e que o Senhor apresente pessoas para ajudá-los. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Nos dê um ótimo dia, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que nós fazemos isso todos os dias. Se você está ouvindo pela primeira vez, se você está vendo pela primeira vez, nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje, nós estudamos e lemos Êxodo 28, amanhã será Êxodo 29 e assim por diante. Então, se você tem interesse e é a primeira vez e quer participar conosco, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse ou aqui no Instagram.
Clica no sino de notificações do meu perfil da minha bio para você ser avisada toda vez que eu iniciar a sala no Clubhouse ou a live no Instagram para você não perder um dia ao vivo. Caso você perca ao vivo, nós subimos todos os dias os nossos episódios no nosso podcast no Spotify e no nosso canal no YouTube, para você não perder nenhum capítulo e para você compartilhar isso com as outras pessoas. Você pode compartilhar o Spotify ou o capítulo com a pessoa, você pode compartilhar o link do YouTube com as pessoas também. Beleza, gente? Tenham todos aí uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, 8h30 da manhã, com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 28. Um grande beijo, um abraço, valeus e falows!